gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, tudo em paz. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que, além de escritor, poeta, contista, ensaísta, professor, doutor em literatura portuguesa, além de tudo isso, ele é meu avô. Essa é a melhor parte. E hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ele, ligado a esse mundo da literatura, pra gente conhecer um pouquinho mais desse escritor. Então fiquem com o vídeo e vamos lá. E a primeira pergunta é: quando o senhor se sentiu interessado pela primeira vez na literatura? Ou literatura? Oi, Dudinha. Muito obrigado pela entrevista. Você generosamente veio fazer comigo. Bem, quando é que eu me senti interessado pela primeira vez na literatura? É uma coisa que veio da infância. Veio desde o meu primeiro contato com os livros infantis, revistas em quadrinhos, primeiros contatos com a matéria escrita e a criação literária. Desde aí eu me senti atraído, primeiro como leitor, depois querendo também contribuir de alguma forma para o património da escrita. Então comecei a fazer já na adolescência, para a idade mais madura, comecei a escrever alguns primeiros contos, alguns primeiros textos, alguns primeiros poemas, e assim foi seguindo a minha vida. Desde a infância que a literatura me atrai. Ah, que bom! Bom, a segunda pergunta é: o que motivou o senhor a se tornar um escritor? Exatamente isso, vou retomar a nossa primeira resposta. Essa atração da infância pela literatura aprofundou-se ao longo da vida. Na idade madura, eu quis contribuir com o acervo da escrita no mundo. É claro que a minha participação seria modesta, foi e é modesta, mas é uma coisa que vem do íntimo e que não poderia deixar de fazer. É um impulso interior muito forte. É algo que é de natureza existencial, essencial. Não podia deixar de fazer de forma alguma. Bom, gente, a terceira pergunta é: ao publicar seu livro pela primeira vez, o senhor teve algum patrocínio ou teve que arcar com os seus custos? Bem, o meu primeiro livro foi um livro de contos chamado Três Noites no Sobrado e foi publicado em 1969. O patrocínio não é exatamente um patrocínio, mas o livro foi acolhido pela editora universitária da UFPE através da revista Estudos Universitários. Eu fazia parte do grupo que veio a ser chamado Geração 65 ou de 65, que reunia poetas, contistas, ensaístas e tal, etc. E girávamos todos em torno do suplemento literário do Diário de Pernambuco, então conduzido por César Leal e Marcos Prado, e também em torno da revista Estudos Universitários, que à época, nos anos 60, 70, publicava sempre como encarte, no final do corpo da revista, um conjunto de poemas, um conjunto de contos, alguns artigos e tal, que seriam depois enfechados e enriquecidos por uma capa e circulavam não só no corpo da revista, mas também como separatas que, dotadas de capa, eram pequenos livros que tinham autonomia de voo. Foi assim com o primeiro e com o segundo livro. O segundo livro já foi um livro de poemas, que é o Círculo do Tempo, 1972, e também teve o mesmo amparo,
da revista Estudos Universitários, por intermédio do professor, crítico, ensaísta, poeta, grande poeta, que foi César Leal, que era secretário de redação da revista. Na realidade, ele, na prática, era muito mais do que isso. Na prática, ele decidia o que é que saía na revista e o que é que não saía. Era muito mais um diretor do que um secretário de redação. Então, os 2 primeiros livros tiveram essa proteção de estudos universitários. Saíram assim, com a chancela da Universidade Federal de Pernambuco, por intermédio da sua editora universitária. Interessante essa sua jornada. Bom, a próxima pergunta é uma pergunta bem interessante para se perguntar para um escritor, que é sobre o que você gosta de escrever. Desde a juventude, quando eu tive esse impulso para fazer literatura, escrever literatura, a minha meta era escrever contos, poemas e artigos de crítica literária. Era o que eu pretendia fazer. E eu a isso me dediquei realmente. Dediquei-me aos contos, à poesia e à crítica e ao ensaísmo literário. Por força da profissão de professor, um gênero foi beneficiado com relação aos outros 2. Eu produzi muito mais crítica e ensaio do que produzi conto e poesia. Porque eu tinha que participar em congressos, tinha que fazer apresentação de obras, apresentação de estudos sobre obras literárias, e assim o meu ensaísmo, digamos, cresceu muito mais do que cresceram os contos e os poemas. Gosto igualmente continuo gostando igualmente de produzir qualquer deles, tanto os contos como os poemas ou como os ensaios. Ainda hoje são coisas que me atraem, que me preenchem os dias. E a quinta pergunta, tá? Uma curiosidade aí, é que a gente pode afirmar que seu escritor favorito é Virgílio Ferreira, tendo visto que seu mestrado e doutorado foram sobre esse escritor. Podemos sim, com certeza o Virgílio Ferreira é o meu escritor favorito. Eu considero Virgílio Ferreira o maior escritor português do século XX. Sem desmerecer de Saramago, Virgílio Ferreira com certeza seria merecedor do Prêmio Nobel de Literatura, não tenho dúvida nenhuma. Eu tive o primeiro contato com a obra de Virgílio Ferreira quando era ainda estudante de Direito. E foi uma casualidade, para mim uma casualidade feliz. Eu gostava de percorrer as livrarias do Recife, livros novos, os chamados sebos também, livrarias que vendiam livros usados. E foi num sebo que eu encontrei, certa vez, o romance Aparição. Eu tirei da estante, abri, folhei o livro e me senti muito comovido com a página que eu li ali naquele momento. Era uma página de uma beleza literária intensa, de um lirismo, mas ao mesmo tempo de uma força, de uma expressão fantástica. E aí eu comprei o livro, imediatamente ao chegar em casa, iniciei a leitura do Aparição, e a partir daí eu comecei a tentar comprar tudo o que fosse possível encontrar de Virgílio Ferreira. Mas Virgílio não estava ainda publicado no Brasil. A edição era portuguesa, era uma edição da Portugália, era uma edição portuguesa, um livro antigo que tinha sido oferecido pelo Virgílio Ferreira para o professor Jordão Emerenciano. Tinha lá o carimbo da biblioteca pessoal de Jordão Emerenciano. Enfim, era difícil encontrar no Recife novos livros, outros livros de Virgílio Ferreira.
Encontrei um ou outro, assim, na mesma situação de livrarias de livros usados, mas nas minhas viagens a Portugal eu sempre comprava, ia às livrarias e comprava muitos livros, e aí eu acabei por comprar a obra toda, publicada até então. Isso era nos anos 60, ainda 60, 70. A primeira vez que fui a Portugal foi em 1972. E o meu curso de Direito eu terminei em 69. Então, se eu era estudante de Direito quando encontrei o primeiro livro de Virgílio Ferreira, isso deve ter sido aí por 67 ou 68. Quando ia a Portugal eu vinha sempre munido de novos livros de Virgílio Ferreira. E em 1976 eu fiz a seleção de mestrado para a Universidade Federal de Pernambuco, para cursar o mestrado em Teoria da Literatura. E já desde o início eu sabia que o meu objeto de estudo para a dissertação seria a obra de Virgílio Ferreira. Virgílio era então um escritor vivo, produzindo. A obra dele estava em construção. Ele estava na casa dos 50 anos, na época. Em 1976 eu disse que estaria na casa dos 50 anos. E tinha vários romances publicados, mas viria a publicar muitos mais. À época eu centrei a minha dissertação num determinado romance, mas fiz uma panorâmica pegando o antes e o depois desse romance. O romance que foi o centro da minha dissertação chama-se Mudança. E a dissertação chamou-se Mudança, Romance Limite. Eu vejo o antes de romance, de mudança, e o depois de mudança. Bom, mais adiante, bem mais adiante, eu já entrado na terceira idade, eu viria a fazer um doutorado tardio. Doutorado que eu terminei em 2006, há exatos 20 anos, portanto. E eu nunca deixei de ler e de estudar o Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira tinha então já falecido aos 80 anos exatos, quando ele completou 80 anos em janeiro. No mês de março veio a falecer subitamente, um ataque cardíaco. E aí a obra estava então consolidada, acabada. O Virgílio não tinha mais como escrever a não ser no paraíso, né? Sim. E eu resolvi retomar para o doutorado a obra de Virgílio, agora no seu todo. E cometi assim um pouco uma espécie de loucura de fazer a análise de 15 romances. Desta vez centrado no romance Para Sempre. Então utilizei a mesma metodologia que usara para a dissertação de mestrado. Estudei o antes de Para Sempre e o depois de Para Sempre, porque o romance Para Sempre, para mim, é também uma grande fronteira que faz um divisor de águas na obra de Virgílio Ferreira. Ela, até Para Sempre, ela tem um determinado rumo. Para Sempre encerra esse rumo e abre outros horizontes estéticos no romance de Virgílio. E foi assim. Então, foram muitos anos dedicados ao estudo, Virgílio Ferreira, e é um autor a que eu pretendo ainda retornar, talvez não para estudar, não para escrever novos ensaios, mas simplesmente agora para ter o prazer de ler sem nenhum compromisso de trabalho a grande obra de Virgílio Ferreira. Somente desfrutar, né? Somente desfrutar. Somente desfrutar do prazer estético de ler Virgílio Ferreira. E a sexta e última pergunta é uma curiosidade minha, já que eu faço parte desse público, que é se o senhor tem uma vontade ainda, ou já teve vontade, de escrever para o público infanto-juvenil. Olha, é bem da verdade, eu nunca tive essa intenção. Eu acho que talvez eu não tenha vocação
para escrever para um público infanto-juvenil. Entendo. Nunca me motivei para esse público, mas respeito muito a literatura específica, criada para esse público jovem, que é o público que será os grandes leitores de amanhã, não é? Sim. Então, eu diria que, infelizmente, não tive essa vocação, esse impulso para escrever para um público mais jovem, que é um público muito querido, não é? Eu gosto muito da juventude, lidei com a juventude durante os meus anos de universidade. É verdade que era uma juventude já mais madura, já não era infanto-juvenil, mas era um público jovem que mantém, quem envelhece mantém ainda uma certa juventude. A juventude ajuda a envelhecer melhor. Sim, é verdade. Pois foi bom saber, vovô. Obrigada pela sua participação no meu canal. Eu é que agradeço, Dudinha, essa oportunidade tão bonita que você me ofereceu de participar do seu trabalho. Quero dar os parabéns a você pelo seu trabalho que você tem feito com os livros. Você tem uma capacidade muito grande de comentar livros, obras infanto-juvenis, mas obras também mais maduras, obras de autores clássicos, consagrados. E você tem uma habilidade que não é comum encontrar na maioria dos jovens. E por isso lhe dou meus parabéns. Obrigada. E foi isso o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e compartilhar, tá? Esse vídeo, meu canal com seus amigos, para se divertirem com a Lívia Leitora. Então, atenção, todo mundo deixando o like pra Dudinha, viu? tchauzinho! Até o próximo vídeo!